Você sabe o que são sons de baixa e alta frequência? Sabe qual as partes do cérebro que está envolvida na compreensão do som? Olá, sou Edinaldo dos Santos, mestre em musicoterapia e professor de música. No capítulo anterior, falei sobre as partes responsáveis para que as vibrações sonoras cheguem até o ouvido interno. Se você não assistiu, clica no link que aparece no canto direito do vídeo. Esse é o terceiro capítulo da série Fundamentos da Música. Será a segunda parte sobre percepção do som. Já se inscreve no canal e deixa o seu like, que toda semana estarei publicando um vídeo sobre música, musicoterapia e saúde. Na descrição desse vídeo deixarei o link do meu site para que você possa acessar os artigos que escrevi e também um curso completo sobre teoria musical, com certificado internacional. Os sons de baixa frequências, chamados de sons graves, são captados na região mais próxima ao centro da espiral, enquanto a alta frequência, os sons agudos, é captada na base da cóclea, próximo à janela vestibular, e essa distribuição espacial dos receptores de som é chamada de tonotopia coclear. Após fazer essa separação e organização, a cóclea transforma o som mecânico recebido através das ondas sonoras e converte em sinais elétricos, que são enviados para diferentes partes do cérebro, onde são processados e interpretados. O tálamo, localizado na base do cérebro, também auxilia a processar o som, tendo um papel de identificar se o som é um sinal de perigo, como um grito de uma pessoa necessitando de ajuda, ou um alarme de incêndio, por exemplo, ou se é um som agradável, um som como a música, como uma sinfonia, como o cantar dos pássaros, ou um som de uma televisão, qualquer som que não seja uma ameaça. Se o tálamo classifica como um sinal de perigo, automaticamente uma resposta emocional é gerada no corpo da pessoa. Caso contrário, o som vai para o córtex auditivo, que é a parte do cérebro que nos ajuda a decodificar e reconhecer esse som em palavras, notas musicais, instrumentos musicais, volume e direção do som. Outras áreas cerebrais secundárias também são ativadas, como as áreas visuais, sensoriais, entre outras. Se você deseja que eu faça um vídeo sobre música e cérebro, coloca nos comentários que, se chegar a 100 pedidos, montarei uma série sobre esse assunto com muito prazer. Bem, hoje aprendemos os caminhos que os sons percorrem dentro do ouvido até ser processado pelo cérebro. Aprendemos que a cóclea é quem converte as vibrações mecânicas em sinais elétricos para ser codificado pelo cérebro. Que, se recebemos um sinal de alerta, o tálamo desencadeia uma resposta emocional, e que o córtex auditivo é quem decodifica de forma detalhada o som escutado. Vale lembrar que tudo isso ocorre todo o tempo, em milésimos de segundo. Nosso cérebro é incrível, não é verdade? Bem, chegamos ao final desse assunto. No próximo vídeo falarei das propriedades do som. Na descrição desse vídeo você pode acessar a um curso completo de teoria musical online, onde abordo esse assunto e outros de forma detalhada, com exercícios práticos e teóricos. No meu site você também tem acesso a artigos que escrevi e a outros cursos. Aproveita agora para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Também pode me seguir no Instagram, que lá publico conteúdo exclusivo diariamente. Um forte abraço e até a próxima!